coração tá disparado. Olha aquele vulcão, um pico nevado, foi erupção. Olha como o tempo é muito louco por aqui, cara. Louco em excesso. Ontem chegamos com sol, final da tarde chuva, um frio do caramba. Aí de noite começou a esquentar, hoje de manhã um sol de rachar lá fora. E então, bora pra estrada, bora pra rua. Vamos explorar Joanesburgo hoje, porque temos coisas interessantes para ver aqui. Ontem à noite, antes de dormir, fiz uma experiência. Deu para cozinhar carne aqui dentro. Então, vai dar para se virar nos dias que a gente vai ficar aqui. Estamos trabalhando a full time aqui, mas agora é hora de partir para a estrada, porque temos coisas para visitar aqui em Joanesburgo. E vamos juntos entender um pouquinho mais de coisas incríveis que tem por aqui. Bora lá, porque a Ferpinha deve estar com saudade de nós. Estamos no 3º andar e já dá para ver a Ferpinha daqui. Sabe uma coisa que eu lembrei? Deixei o Juvenal dormindo lá na moto. Tomara que ele esteja bem. Meu Deus, Juvenal, meu Deus. Ufa! Juvenal! Que bom que você tá bem, Juvenal. Meu, como é que eu fui esquecer o Juvenal aqui, cara? Mas tá tudo certo. Se acontece alguma coisa com o Juvenal, minha tia me mata. Ele é o massacote dela também. Então bora pegar a estrada por aqui. Credo, quanta antena em cima desse carro. Parece o carro do Ledur da Líder FM lá de Maravilha. Thank you, my friend. Então lá vamos nós. Mais um dia de estrada por aqui. E vamos fazer uma dezena, quase centena de quilômetros aqui dentro da cidade de Joanesburgo. Bora ver então o que a gente desbrava desse lugar. Cidade mais populosa da África do Sul. Mais de 5 milhões de habitantes. O trânsito flui bem aqui. Com o Google Maps offline é bem tranquilo de se localizar. Pelo jeito tem um parque de diversão bem grande ali. Tem uma roda gigante e gigantesca. Roda gigante e gigantesca. Tá maluco, Murati? E aí na frente vai indo um ônibus turístico, daqueles que fazem city tour, panorâmico, aberto. E nós estamos do lado daquele parque que eu falei, olha a roda gigante. A estrutura tá meio enferrujada. Vai ver a vintage, old style. A arquitetura aqui começou a ficar um pouco mais interessante. Uma área um pouco mais turística, aí as coisas ficam mais bem disfarçadas, digamos assim. Provavelmente esse ônibus está indo para o mesmo lugar que nós. Já que tu passou a noite aí na moto, uma das únicas, né? Você fica aí cuidando ela agora, Ferpinha, tá bom? Juvenal. Olha aqui onde é que a gente chegou, galera. Apartheid Museum. Museu do Apartheid. Esse lugar é um ponto de parada praticamente obrigatório para quem passa pela África do Sul. Mas não é um lugar, digamos assim, legal de se visitar. Porque vocês provavelmente já devem ter ouvido falar dessa palavra Apartheid, que em africanês, o afrikaner, na verdade, a língua originária, significa segregação. E na história da humanidade, a África do Sul escreveu um capítulo muito triste por causa desse apartheid, dessa segregação que houve aqui. E ela perdurou por praticamente quase 50 anos. Foi terminar aí em meados de 1998. Então uma história muito recente e isso é muito, muito triste. Vamos visitar esse museu agora.
que retrata também um pouco, se vocês não ouviram falar do Apartheid, com certeza devem ter ouvido falar do Nelson Mandela. E ele foi um dos precursores que viabilizou o fim dessa segregação aqui na África do Sul. Mas vamos lá visitar, vamos ver o que esse lugar tem para nos mostrar e de conhecimento, e compartilhar um pouquinho melhor a história daqui com vocês. Perceptível que esse lugar é muito bem organizado, e olha só, é bonito ainda por cima o lugar, né? Não a história. E já na entrada tem várias frases do Mandela aí escrito na tradução: ser livre não é apenas para expulsar as correntes, mas viver de uma forma que respeita e aumenta a liberdade dos outros. Então Mandela foi um dos precursores então para o fim desse período totalitarista que pregou toda essa segregação de povos aqui na África, e com isso ele ficou muito marcado no mundo inteiro. Chegou a ser eleito presidente depois que teve sua anistia e foi solto da sua prisão, porque antes disso, como ele era defensor dessa liberdade dos negros aqui, ele acabou sendo preso, e foi preso inclusive em prisão perpétua, era o regime dele. Foi preso numa ilha lá perto de Cape Town, que a gente passou e pôde mostrar do alto da Table Mountain para vocês. Aqui na entrada, olha só como é muito doido isso, que de fato aconteceu aqui há tão pouco tempo. Chega a ser assim, causar um asco, uma indignação na gente, porque olha só, do lado de cá brancos, do lado de cá não brancos, e assim era feita a divisão das coisas por aqui. Hoje isso se encontra aqui de uma forma para se ilustrar, mas de fato era assim que funcionava até bem pouco tempo atrás. E inclusive o ingresso aqui, que são na faixa de R$39 na nossa conversão, ele também se divide entre brancos, negros e europeus. Cara, muito doido. Vamos ver como é que funciona isso aqui então. Cópias de documentos de pessoas que acabaram vivendo isso aqui na prática. Tem uma aura pesada isso aqui, cara. Muito pesada, por sinal. O Apartheid, que na língua africana significa segregação, foi um regime de separação racial ocorrido na África do Sul nos anos entre 1948 a 1994. Ele privilegiava a elite branca do país e excluía completamente os negros, além de indianos e outros povos, dos espaços públicos, da educação e postos de trabalho, e do governo, inclusive. Basicamente, o regime começou a ruir através da pressão internacional, dos protestos internos e graças à liderança de Nelson Mandela. A história do Apartheid se resume quando holandeses foram os primeiros europeus a constituírem colônias no sul do continente africano e empregavam em suas plantações o trabalho escravo. Em 1800, a colônia do Cabo passou às mãos do Reino Unido e os britânicos aboliram a escravidão, mas isso não significou a aquisição de direitos civis. Em 1892, o direito ao voto era baseado no nível de instrução e nos recursos financeiros que se era possuído. Esta medida atingia diretamente a população negra,
No ano de 1894, os indianos foram privados de seu direito de voto também, e em 1905 ocorre o mesmo com os negros. Também estes têm sua circulação restringida a determinadas áreas específicas. Entre 1899 a 1902, explode a Guerra dos Boers. Estes eram os descendentes de holandeses que haviam permanecido na África e que não encontravam espaço na administração britânica. Após terríveis combates, os Boers são derrotados, mas conseguem negociar em 1919 uma constituição, criando a União Sul-Africana. Após terríveis combates, os Boers são derrotados, mas conseguem negociar em 1919 uma constituição, criando a União Sul-Africana. Neste país, os brancos teriam privilégios e os negros seriam apartados da vida civil. Esta política abriu espaço para o regime do apartheid, mas ganhou a oposição do Congresso Nacional Africano, partido político criado em 1912 para defender o direito dos negros. O regime de segregação racial iniciou-se no período colonial, a partir das eleições de 1948. Contudo, o apartheid é oficializado através da nova legislação, que passou a classificar e separar os ambientes em grupos raciais como negros, brancos, de cor e indianos. Do ponto de vista ideológico, o apartheid nasceu a partir do conceito de superioridade racial defendido na Europa do século XIX. No século XX, o nazismo argumentava pela eliminação das chamadas raças inferiores. Na África do Sul, isso se materializou e acabou estabelecendo uma hierarquia racial e um labirinto legal de discriminação racial em todo o país. Somente em 1990, num processo iniciado pelo presidente Frederick Willem de Klerk, começaram as negociações para acabar com o regime racista. São então realizadas eleições democráticas em 1994, que foram vencidas justamente pelo Congresso Nacional Africano, sob o comando de Nelson Mandela. Toda esta prática racista e excludente acarretou em violência e num movimento de resistência interna, bem como em vários embargos comerciais socioeconômicos contra a África do Sul. Um dos protestos mais violentos foi realizado contra as leis do livre trânsito, em 21 de março de 1960, o qual acabou em tragédia matando 69 manifestantes e ferindo outros 180. Como consequência, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou em 6 de novembro de 1962 a Resolução 1761. Nela, se reprovava as práticas racistas do regime sul-africano e pedia aos membros da ONU que cortassem por completo relações militares e econômicas com a África do Sul. Assim, a África do Sul ficou isolada entre os anos 1978 e 1983, sem receber investimentos estrangeiros e inclusive proibida de participar em competições esportivas internacionais. Entre 1985 e 1988, eventos de extrema violência contra os povos oprimidos tornaram-se corriqueiros, mas leis de censura impedem a mídia divulgá-los. Nelson Mandela se tornou o personagem mais icônico na luta contra o regime do apartheid. Mandela militou no Congresso Nacional Africano, liderando a ala jovem do partido, realizando atos de sabotagem e promovendo greves. Julgado por traição em 1963 e condenado a pena de prisão perpétua na Ilha Robben, próxima a Cape Town, cumpriria 27 anos de cárcere. Com abertura política e anistia, foi libertado e eleito presidente, conduzindo o processo de redemocratização da África do Sul.
O apartheid terminou em 1994, quando Nelson Mandela ascendeu ao cargo de presidente da África do Sul. No entanto, problemas como a miséria, a injustiça e a desigualdade entre brancos e negros ainda são comuns no país. Após as eleições, a população branca se viu destituída dos poderes que tinha conservado por 4 décadas. Muitos deles, com receio de ataques, resolveram deixar o país com medo da violência interracial. Apesar de muitas questões terem sido de fato resolvidas, com a inclusão dos negros na política e economia, a insatisfação da população, de certa forma, ainda persiste. Afinal, os negros ainda têm os piores índices de condições de vida, desigualdade econômica, social, cultural, e o desemprego acaba crescendo a cada ano. Para tanto, estudos apontam que o problema da segregação racial é uma realidade ainda presente na África do Sul. Além dos negros, é importante ressaltar que imigrantes chineses e indianos também sofreram com o regime do apartheid e ainda hoje lidam com a xenofobia do país. É um lugar muito marcante com uma história pesada. E essa foi a nossa passagem aqui pelo Museu do Apartheid em Joanesburgo. Eu sinceramente não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar, porque todas as imagens feitas dentro do museu são proibidas. Mas eu queria muito poder compartilhar um pouco com vocês essa história, por isso eu de certa forma infringi essa lei, porque eu tenho ciência que muitos de vocês talvez não vão poder vir até aqui pessoalmente, então essa é uma responsabilidade minha em compartilhar esse conteúdo, e eu acho errado, de certa forma, e já vou explicar o porquê. Eu acho errado proibir, pelo contrário, teria que se incentivar a mostrar tudo que está aqui, porque aqui existem muitas coisas originais ainda. Por um exemplo, aquelas placas de somente brancos, somente pretos, camisetas, armas, enfim, tudo que realmente foi usado e era presente aqui na época do apartheid. E por que eu digo que deveria se incentivar a compartilhar isso? Porque esse tipo de história não pode cair no esquecimento. Quando a gente deixa que histórias como essa caiam no esquecimento, a gente abre precedente para que voltem a acontecer novamente. Então isso é uma história, assim como o nazismo, por um exemplo, que deveria além de nos entristecer, deveria nos envergonhar. E por isso tem que ser compartilhada, para que jamais, em outras gerações, isso volte a acontecer. Independente se for com brancos, com negros, raças, religiões, credos, cores, gostos, enfim. Esse tipo de atitude de seres humanos para com seres humanos não pode acontecer jamais. A gente veio nesse mundo para ser livre. Então, independente do que a gente cultua dentro de nós, acho que o respeito para com os demais, ele é fundamental hoje, amanhã e sempre. Cuidado aí, Juvenal. Não sei se essa vaga aqui era fechada para alguém, mas tudo tranquilo até aqui. Agora a gente vai partir de volta e vamos levar a Ferpinha ter um dia de princesa. Vamos tentar, pelo menos. Tem um terminal de trem aqui na nossa esquerda. Cara, é trem pra caramba, mano.
Aqui na África ainda é bastante usado, tanto para pessoa quanto para carga. Tem uns que estão em sucata, mas outros aqui ainda estão funcionando. E aquele passeio do ônibus, aquele City Tour, tava na faixa de R$100 por dia. Você pode contratar mais que um dia de passeio. Agora tu pulou fora, né, Jaguara? Olha aí a ferpinha. Vamos dar um banho nela. Tirar todo o barro que a gente colocou nela, e a sujeira, e a craca, e a graxa, e por aí vai. What? Cara, pra quem, assim como eu, é amante e apaixonado por veículos e motos, eu gosto muito de carro, caminhonete e moto. Acho muito da hora. Aqui tem uns carrões, cara. Esse aqui já é pra mim muito top. Mas é incrível como você vê Mercedes, BMW, Audi e outros carros assim, que na minha região pelo menos não é um padrão tão comum você ver rodando. Tem, mas poucos. Aqui, tipo, cada pouco passa um do teu lado. É gritante essa diferença. Outras diferenças, é a primeira vez que eu vejo alguém começar a lavar, tipo, um carro, uma moto, enfim, sem nem passar uma água. Ele só jogou um detergente e aí tá esfregando com um paninho, enfim. Não usou nada de água ainda. Agora você vai parar, tá? E para dizer? Oh yeah, just see it. You want to do this thing? Agora outra para. Ele não quer assim. Somebody, vamos. Somebody be remove. Yeah. Yeah. I checked it out now. I'm going to check esse lugar. I'm going to say Jones and you play. Come. Somebody para be remove. Nee. Ja, I pay. What is this thing now? Tava me escondendo lá o. Vamos ver. Yo. Ele quer dizer lá o. Vamos. Ah, eu tava nisso. Antes. Ah, eu tenho que treinar. Ah, você vai para mim, você pode não ser driver. É. Vai ser. Enquanto eu e o Juvenal estamos aqui com os pés pra cima, quer dizer, o Juvenal tá com os pés pra baixo. A Ferpinha vai ganhar um dia de princesa. Dar um banhão na nossa amiga, na nossa companheira. Ela merece, depois de tudo esses mais de 11.500 quilômetros que a gente fez juntos. E já são passado o almoço, faz tempo. Minha barriga tá encostando nas costas. Depois daqui acho que vão arrumar um negócio pra comer. Pensa num capricho, depois eu vou mostrar pra vocês. O cara lavou tudo a moto aquela hora com aquele detergente, esguichou ela e tá lavando ela de novo com outro detergente. Vai ficar nova. Nova.
Eita, nós. Pois eu vou mostrar pra vocês ela melhor, como é que ficou. Só não vou mostrar agora porque tô varado de fome. E também quero apertar o passo porque parece que vai vir chuva. Acho que vamos aqui mesmo. Eita, trovejando, cara. Chegou o nosso apetitoso almoço. As batatinhas, pô, essa aqui tá bem melhor. As batatinhas do McDonald's são melhor que as do KFC. Mas os hambúrguer do KFC, pra mim, são melhor que os do McDonald's. Então, bora meter isso aqui pra dentro. Uma coquinha, um hambúrguer e uma batatinha. Cara, pensa numa enxurrada, cara. Se escapemos barato, ainda bem que viemos aqui comer, cara. Mas tá correndo um rio ali, ó. Chega, tá entrando água aqui dentro, olha. Que doideira, mano. Raio e mais raio aqui. Cada estouro, cara. Fiquei me lembrando daquele camping lá perto da catarata de Tungela lá. Que é isso, mano? Olha só. Eu nunca vi um lugar pra ter um tempo tão louco que nem aqui. Do nada sol, do nada tempestade, do nada frio, do nada calor. É muito doido, cara. Estamos chegando de volta e não nos molhamos. A chuva tá ali atrás. Mas acabou de passar por aqui. Então deu boa. Hello, my friend. Thank you. Agora vamos botar a moto na garagem, porque ontem eu deixei aqui fora e hoje ele falou pra mim que era melhor não deixar aqui. Olha só como é que tá a nossa companheira. A Ferpinha ficou lindaça, galera. Olha só o brilho dessa moto. Ela é bonita demais, cara. Eles pensaram mesmo nos detalhes, olha só. Esse escapamento preto, com motor preto, com ela. Ficou muito bonita mesmo. É o simples e o eficiente, né? E hoje, agora demos um banho, um trato na nossa companheira. Ficou bonitaça. Olha aí. Escapamento pretinho. Tá filé demais. E aproveitamos que estávamos voltando, passamos no mercado. Olha o Juvenal aí. Trouxe embora o copo do KFC. Vai servir para nós tomar uma água aí. Compramos pão, feijão. Compramos mais pasta de amendoim para passar no pão, né? Maçã e não me contive. No final de tudo, comprei um café. Que vai servir para dar um gostinho na vida. Tomara que esse seja bom. Então é isso aí. Bora subir lá para os nossos aposentos.